Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus. Temos meditado, refletido na palavra de Deus, estudando o livro de Levítico, e eu queria estar falando sobre cuidando de si mesmo para poder cuidar de outras pessoas. Deus deixou uma orientação para Moisés, para passar para o seu irmão Arão, a respeito de como entrar na presença de Deus. No capítulo 16, Deus diz assim, Moisés, você fala para o seu irmão Arão, depois que morreram os seus 2 sobrinhos, aqueles que ofereceram fogo estranho no altar do Senhor, pede para Arão fazer um sacrifício para si mesmo, pede para ele cuidar de si mesmo, oferecer um sacrifício, antes de entrar na presença de Deus. Então eu vejo aqui, meus amados, uma preocupação de Deus com o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote naquela época ele tinha aquele compromisso de oferecer o sacrifício para o povo antes da cruz do Calvário. E o sacerdote, antes de ele entrar no Santo dos Santos, ele precisava oferecer um sacrifício para si mesmo. Ele deveria cuidar de si mesmo antes de cuidar das outras pessoas. O livro de Levítico explica direitinho isso aí. No capítulo 16, o verso 6 diz assim: depois Arão oferecerá um novilho da expiação, será para ele e fará expiação para si e para a sua casa. Interessante, né? Se a gente estudar a palavra, a gente vê que os critérios para os pastores, se ele não sabe cuidar da casa dele, ele não pode cuidar da casa de Deus. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3. Então aqui nós já vemos já algumas figuras, né, que primeiro ele devia cuidar de si mesmo, né? O Talmud disse que o sacerdote deveria ficar um tempo meditando, pelo menos uma semana recluso, meditando, orando para todos aqueles procedimentos no dia da expiação. Por quê? Primeiro ele tem que cuidar de si, para poder cuidar dos outros, né? E aí lá no versículo 15 diz assim: depois ele pegará um animal da expiação que será pelo povo. O que nós podemos cuidar, né? Precisamos cuidar do nosso testemunho primeiro, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa intimidade com Deus, cuidar do relacionamento com as outras pessoas. São cuidados que nós temos que ter da nossa vida, cuidar de nós antes de querer cuidar dos outros. Eu tenho respaldo disso no Novo Testamento? Tenho. A gente deve ler o Pentateuco com base naquilo que o Senhor Jesus falou, né? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, ele diz assim: mas eu esmurro meu próprio corpo e faço dele meu servo, para que depois de eu haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Depois de eu pregar para as pessoas, eu não venho a ser reprovado. Você percebeu que nós temos que cuidar de nós, antes de sair cuidando de todo mundo por aí. Cuidar do nosso testemunho, cuidar da nossa vida, sabe? É muito importante, porque o nosso testemunho fala mais alto que as nossas palavras. Tem pessoas que têm uma ótima dicção, uma ótima palavra, tem uma ótima hermenêutica, uma ótima interpretação bíblica, mas não tem testemunho. Perdeu o testemunho. Então, cuide de si mesmo antes de você cuidar das outras pessoas. Deus abençoe. Um ótimo dia, na graça e na paz. Medite na palavra. Em nome de Jesus. Shalom.